Agora nós vamos usar o teorema de Cauchy para provar as fórmulas integrais de Cauchy. A primeira que a gente vai provar é essa aqui. Eu tenho uma função f holomorfa num conjunto aberto, e dentro desse conjunto tem um disco D, esse disco aqui. A fronteira do disco vai ser essa curva C aí, okay, orientada no sentido anti-horário, sentido positivo. E o que o teorema diz é que para qualquer ponto Z dentro do disco, o valor da função naquele ponto Z vai ser 1 sobre 2π vezes essa integral na curva de fronteira do disco, a variável de integração é esse zeta aqui, okay? E a função que vai ser integrada vai ser essa aqui, a função original calculada em zeta, dividido por zeta menos aquele ponto Z fixo, ok? Então isso que a gente quer mostrar, que a função em qualquer ponto lá no interior pode ser dada por essa integral na curva de fronteira. Okay? Então isso é interessante porque mostra que os valores da função na curva de fronteira determinam os valores da função em qualquer ponto dentro do disco. Okay? Bom, qual vai ser a ideia para provar isso? Ele vai pegar essa curva aqui e fazer um caminhozinho aqui entrando, um círculozinho centrado naquele ponto Z e depois vai voltar. Ok? Então, tá aqui a figura direitinho. Tá aqui a curva de fora é a curva original C. Aí ele faz esse caminhozinho entrando aqui, um círculozinho centrado em Z pequeno e volta. Tá joia? Essa largura do caminho aqui vai chamar de delta. O raio do círculozinho de dentro ele vai chamar de epsilon. Okay? E a primeira ideia é que quando delta for para zero, essas duas integrais aqui nesses dois trechos vão ficar cada vez mais parecidas, cada vez vão tender a ficarem iguais, okay? Porque a função é contínua, okay? Então, à medida que os caminhos forem se aproximando, a integral vai dar o mesmo valor, só que com sinais trocados, porque os sentidos são opostos. Então, no final, a integral nesses dois pedaços vai se cancelar, então não preciso me preocupar com eles no limite quando delta tender a zero. Então, o que vai sobrar é que a integral na curva de fora vai ser a integral no círculo de dentro. Okay? Porque a integral no contorno todo, pelo teorema de Cauchy, dá zero. Então, essa vai ser a ideia. Isso me permite trocar a curva de fora por uma curvinha pequenininha centrada no ponto Z. Um círculozinho pequenininho centrado no ponto Z, que aí dá para fazer a conta com mais tranquilidade. Então tá aqui, como eu falei, a integral na curva toda da função f, que era aquilo que estava lá dentro, né, o f dividido por zeta menos z, na curva toda dá zero, naqueles dois caminhozinhos cancelo, então vai virar só a integral no círculozinho pequeno. Bom, e para calcular a integral no círculozinho pequeno, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar essa função aqui, f, e reescrever desse jeito aqui. Okay? Se vocês olharem com cuidado, vocês vão ver que é exatamente a mesma expressão. Ele simplesmente somou e subtraiu essa quantidade aqui. Então, aqui, com cuidado, que aqui era f calculado em zeta, aqui é f calculado em z, aqui também é f, z, os termos se cancelam, dá a mesma coisa que tinha lá em cima. Então é a mesma expressão, só escrita de uma maneira diferente. A vantagem de escrever assim é que aqui apareceu justamente a fórmula da derivada, né? Ok? Se eu pegar o limite disso aqui, quando zeta tende a z, isso aí vai dar justamente a derivada calculada em z. Ok? Como a função a gente assumiu que era holomorfa, essa derivada vai existir. Ok? Então, esse primeiro termo aqui, essa primeira fração, vai convergir para o valor da derivada em z. Ok? Então, como a derivada existe, isso aí vai dar um valor finito. Então, quer dizer que perto de z, esse termo aqui é limitado, certo? Porque vai ficar cada vez mais próximo desse valor aqui. E como ele é limitado, e meu círculozinho aqui, o epsilon a gente vai tender a zero, então o comprimento dele vai tender a zero, então o valor da integral vai ser no máximo o valor
aproximadamente o valor disso aqui, que é limitado, vezes o comprimento do círculo, que vai para zero. Então a integral desse termo aqui, a integral tende a zero quando o epsilon for para zero. Então esse termo vai desaparecer quando eu integrar. Então vai me sobrar só a integral desse termo aqui no círculozinho pequeno. Ok? A vantagem disso é que enquanto aqui eu tinha a variável de integração zeta em cima e embaixo, agora em cima está o z. Então a variável de integração vai estar só aqui, isso aqui tudo agora vai ser constante. E aí dá para fazer a integral explicitamente. Então você pega aquele círculozinho, parametriza, lembra que a variável nele vai ser o zeta. Então zeta de t vai ser o centro do círculo, era o ponto z, mais o raiozinho epsilon, pz elevado a it, na verdade menos it porque está no sentido horário. Certo? Aqui está no sentido horário, então tem que parametrizar no sentido oposto. Então pega essa parametrização, joga lá, o f de z, como é constante, pode passar para fora da integral, faz as contas, vai dar isso aqui. Ok? E aí volta lá na integral na curva toda dava zero, só que a integral na curva toda é a integral no círculo de fora, mais a integral naqueles dois caminhozinhos que se cancelaram, a integral no círculo de dentro deu menos isso aqui. Então joga isso para o lado de lá e acabou. Você chega na fórmula de Cauchy. Tá ok? Então, tá aí de novo ela, só para vocês lembrarem. Então, tá aí. F de z em qualquer ponto dentro do disco vai ser 1 sobre 2π vezes a integral da função, calculada em zeta, sobre zeta menos z, com zeta variando ao longo do círculo de fronteira. Essa demonstração aí foi feita para um círculo, mas a mesma ideia dá para adaptar para outros contornos. Okay? Então, você pode pegar e fazer a mesma coisa para um retângulo. Tá? Ao invés da curva de contorno ser um círculo, pode ser um retângulo R, ou então uma outra curva qualquer, desde que seja uma daquelas curvas razoáveis, que não seja nada fractal, nada muito esquisito. Ok? E a ideia vai ser a mesma. Você pega qualquer ponto lá dentro, faz um caminhozinho até um círculo pequenininho centrado no ponto, volta, a integral na coisa toda vai dar zero. Então a integral na curva de fora acaba virando a integral só no círculozinho de dentro, que repete exatamente as mesmas contas, vai dar o mesmo resultado. Tá joia? Então basicamente a mesma fórmula de Cauchy lá de cima vale para outras curvas que não sejam necessariamente um círculo. Só que toma cuidado que só vale se o z estiver dentro da região. Se você tentar calcular por um ponto z fora, desculpa, aí vai dar errado. Ok? Porque se o z está fora da região, então dentro da região isso aqui é holomorfo, okay? Porque o único ponto onde daria zero no denominador ficou fora. Então essa integral lá dentro vai dar zero. E o valor da função lá fora não precisa necessariamente ser zero. Então só funciona para pontos dentro da curva, no interior da curva. Bom, a partir daquela fórmula lá, dá para obter as outras fórmulas integrais de Cauchy, que são isso aqui. Você tem a mesma situação lá de cima, só que agora, ao invés de ter a função calculada em z, eu vou ter a derivada enésima calculada em z. Okay? Ao invés de ter simplesmente 1 sobre 2π, eu vou ter n fatorial sobre 2πi. E dentro eu vou ter de novo a integral da função calculada em zeta, só que agora sobre zeta menos z elevado a n mais 1. Ok? Então a diferença que tinha lá, que agora é a derivada enésima, que aparece o n fatorial, e aqui vai ter potência n mais 1 no denominador. Ok? Mas a ideia é a mesma. Então aqui, de novo, o valor num ponto qualquer aqui dentro, só que agora o valor da derivada enésima vai ser determinado pela integral dessa expressão aqui na curva lá de fora. Ok? Aqui de novo, aqui está sendo feito como um círculo, mas pode ser outras curvas. Bom, como é que vai provar isso aí? A ideia vai ser usar indução. Ok? Então, o caso n igual a zero, se você jogar n igual a zero, aqui vai dar derivada zero, ou seja, a própria função, zero fatorial vai dar 1, aqui vai dar potencial 1, então vai dar a fórmula original de Cauchy que a gente já provou. Ok?
Ok? Então, caso n igual a zero, é a fórmula de Cauchy original. Bom, vamos fazer a indução, então vamos supor que valha essa fórmula aqui para n-1. Ok? Então, trocando aqui nessa fórmula o n por n-1, você vai ter essa fórmula aqui. Então, aqui compara cada nzinho ali, troca por n-1, vai dar isso aqui. Bom, e agora, então, isso aqui me dá a derivada enésima menos 1, e eu vou calcular a derivada enésima. Bom, o que vai ser a derivada enésima? Vai ser isso aqui derivado mais uma vez, né? Ok? Então, para calcular a derivada disso, de novo, faz aquela fórmula do limite, né? Derivada por limite. Então, vai pegar isso aí, a derivada enésima mais 1, calculada em z mais h, menos ela calculada em z, sobre h, quando h tende a zero. Ok? Então, esse limite aí daria a derivada enésima. Ok? Bom, ele vai calcular primeiro só a fração aqui, antes de calcular o limite. Bom, para calcular essa fração, aqui eu tenho derivadas n-1, que por hipótese de indução pode ser dado por aquela integral. Então, pega aquela integral, substitui aqui, tomando cuidado que nessa primeira aqui vai estar calculado em z mais h, então aqui onde tiver z vai colocar z mais h, então vai ficar zeta menos z menos h. Ok? E a segunda calculada em z vai ser exatamente a mesma coisa. Okay? Ele botou, então vou jogar a integral aqui, integral ali, junta as duas numa integral só, esse h que estava lá fora ele passou para dentro, esse f de zeta é comum, ele botou em evidência aqui, então faz com cuidado aí, você vai ver que essa diferença, quando você substituir aquelas integrais, vai virar esse trambolho aqui, ok? Bom, para simplificar esse trambolho, o que ele vai fazer? Ele pegou isso aqui, sem o n, chamou de um azão, isso aqui também sem o n, chamam de um bzão. Então, o que eu tenho aqui dentro desses colchetes é azão elevado a n menos bzão elevado a n. Okay? E aí, ele vai usar essa fórmula aqui para diferença de duas potências enésimas, pode ser desenvolvida dessa maneira, porque isso equivale. Faz essa distributividade, pega a menos b, multiplica por isso aqui. Quando você distribuir, vocês vão ver que os termos vão se cancelar 2 a 2, no final vai sobrar só aquilo ali. Então, confiram, você vê que essa fórmula é válida. Qual a vantagem de escrever assim? Bom, a vantagem é que aqui, se eu pegasse o h indo para zero aqui, ia ficar, isso aqui ia desaparecer, então ia ficar isso menos aquilo mesmo e ia dar zero. Só que aqui tem 1 sobre 0, então fica indeterminado. Então a ideia vai ser usar isso aqui para resolver essa indeterminação. Por que que isso vai acontecer? Bom, porque então, aqui eu tinha isso aqui, é isso. Ok, ele vai trocar por a menos b. Bom, o a é isso aqui, o b é isso aqui. Faz a menos b, tira o mmc, você vai ver que vai dar essa expressão aqui. Ok, e aí esse h vai cancelar com aquele lá de fora. Então, já me livro daquele h no denominador que dava indeterminação. Esse outro termo aqui, ok, o que vai acontecer com ele? Quando o h for para zero, isso aqui vai para zero, isso aqui vai dar igual a b. Então, quando o h vai para zero, o a tende a b. Ok? Bom, se o a tende a b, então isso aqui vai ficar b elevado a n menos 1. Isso aqui vai ficar b a n menos 2, com aquele outro b vai dar b a n menos 1 de novo. Então, você vai ver que todos esses termos aqui vão dar b a n menos 1. Como aqui tem n termos, ok? Então, ao todo, essa expressão aqui, quando h for para zero, vai virar n vezes b a n menos 1. Ok? O b era isso aqui. Então, n vezes b a n menos 1 vai virar isso aqui. Ok? Esse primeiro termo aqui, o h, como eu falei, cancelou com o lado de fora. Quando o h for para zero, isso aqui vai sumir. Então, vai sobrar 1 sobre zeta menos z ao quadrado. Ok? Então, é isso que aconteceu. Isso, expressão aqui, reescrito daquela maneira, no final você descobre que vai virar isso aqui no limite quando h vai para zero. Ok, agora não teve mais indeterminação. Então tá. Só que agora, juntando essa potência com essa aqui, vai dar justamente aquela ali. Ok? Esse n sai para fora, junto com aquele fatorial, vira esse aqui.
Então você chega exatamente na fórmula que ele queria provar. Okay? A derivada enésima virou isso aqui. Então tá. Então, recapitulando, se você tem uma curva... Ops, o que aconteceu? Tem uma travada aqui, mas... Bom, se você tem uma curva, não precisa nem ser um círculo, pode ser qualquer curva razoavelmente simples. Se a função for holomorfa numa região contendo essa curva interior dela, e você pegar qualquer ponto no interior, o valor da função, ou então o valor de qualquer derivada da função nesse ponto, pode ser dado por integral de uma expressão assim na curva de fronteira. Ok? Em particular, isso aí mostra que se a função é holomorfa, tá? Lembrando que ser holomorfa significa que existe a primeira derivada. A gente descobriu que automaticamente ela vai ter todas as derivadas. Okay? Então, no cálculo real, era perfeitamente possível você ter uma função que tinha a primeira derivada, mas não tinha a segunda. Ou então, tinha 5 primeiras derivadas, mas não tinha a sexta. Aqui, não. Se a função for holomorfa, ou seja, ela tem a primeira derivada, automaticamente ela vai ter infinitas derivadas. Okay? Porque qualquer derivada enésima vai existir, vai ser dada por isso aqui. Bom, vamos seguindo. A partir daquela forma, dá para você provar essas desigualdades de Cauchy, que te permitem estimar o módulo da derivada enésima calculada num ponto Z0, ok? Em termos disso aqui. Okay? Pega um círculo, agora um círculo centrado em Z0, okay? De raio R, okay? E aí procura para ponto Z, ao longo do círculo, procura o maior valor da função ao longo do círculo, que ele está chamando dessa norma aqui de f ao longo de C. Então, aqui vai ser o maior valor do módulo da função ao longo do círculo. E o que a desigualdade diz é que o módulo da derivada enésima lá no centro vai ser no máximo n fatorial vezes o maior valor da função ao longo da borda lá do círculo dividido pelo raio elevado a n. Então, o valor da derivada enésima no centro é limitado pelos valores da função na borda. Bom, como que ele vai provar isso? Ele vai pegar a fórmula integral de Cauchy da derivada enésima, que era isso aqui, né, que a gente acabou de provar. Vai tirar o módulo disso aí. Quando tirar o módulo desse aqui vai virar 1, então ele desaparece, isso aqui pode passar para fora. Aí módulo da integral vai ser menor ou igual que a integral do módulo, então pode passar esse módulo aqui para dentro, desde que eu bote um menor ou igual. Quando eu tirar o módulo aqui dentro, que é exponencial de imaginário puro, o módulo vai ser 1, esse aqui o módulo é 1. Aqui também vou ter essas exponenciais aqui, elevado a n mais 1 também vai dar módulo 1. Isso aqui, o valor da função, isso aqui vai ser um ponto da borda, né? Okay? Então o valor da função vai ser, o módulo vai ser no máximo aquela norma lá que foi definida justamente como sendo isso, né? O maior valor da função. Então a única coisa que vai sobrar depois de tirar os módulos vão ser também esses raios. Aqui tem o raio elevado a n mais 1, vai sobrar raio elevado a n. E aí vezes, então o módulo disso aqui vai ser no máximo isso aqui. E aí vezes o comprimento da curva, vai ser um círculo lá. Aliás, desculpa, o raio já está aqui. Então, vai sobrar só a integral de dθ de 0 a 2π, que vai dar o 2π. Ok? Então, tá aí, está provada a desigualdade. Bom, outra coisa que dá para obter a partir da fórmula integral de Cauchy é o seguinte. A gente já tinha visto que se uma função é dada por uma série de potências, automaticamente ela é holomorfa. Agora a gente vai provar o contrário, que toda função holomorfa pode ser dada por uma série de potências. Okay? Então, está aqui o teorema. Eu tenho uma região aberta ômega. Okay? Tá aqui desenhada, aqui vai ser o interior desse pontilhado. Aí pega um disco
que esteja contido dentro daquela região. Ele, incluindo a fronteira, tem que estar contido dentro da região. Fronteira eu vou chamar de C. Pega o ponto, o centro lá do disco vai ser o ponto Z0. Okay? E aí pega qualquer ponto Z dentro do disco também. E a ideia aqui do teorema é que dentro desse disco, o F naquele ponto Z vai ser dado por uma série de potências centrada em Z0. Ok? Onde os ANs vão ser dados, como sempre, pela derivada enésima calculada no centro sobre N fatorial. Joia? Então, isso que a gente vai provar. Então, se a função é holomorfa, ela vai ser dada por uma série de potências, pelo menos em algum disco que esteja contido dentro da região onde a função é holomorfa. Então, vamos lá. Como que a gente vai provar isso aí? A gente tem lá a fórmula integral de Cauchy. Ok? Aqui aparece a função dividida por zeta menos z, 1 sobre zeta menos z. Ele vai pegar e reescrever dessa forma aqui. Ok? Então, olhem aqui, confiram que tudo isso aqui é igual. Foi só umas manipulações só para reescrever essa expressão nesse formato aqui. Okay? E aí isso aqui vai ser o que vai estar aqui dentro multiplicado pelo F. Bom, para que fazer isso? A razão é que agora aqui apareceu 1 sobre 1 menos alguma coisa. E 1 sobre 1 menos alguma coisa, vou chamar aquela coisa de W, por exemplo, a gente já viu que isso aí tem uma série de potências, né, que é justamente a série geométrica. Ok? Então, que vale desde que o módulo do W seja menor do que 1, né? Ok? Bom, só que vai ser, porque o W vai ser isso aqui, ok? E o módulo disso aí vai ser o quê? Módulo de Z menos Z0, só que módulo de Z menos Z0 vai ser essa distância. Dividido pelo módulo de zeta menos Z0, zeta é um ponto na borda, no círculo, então vai ser essa distância aqui, que vai ser o raio do círculo. E essa distância é menor do que aquela, né? Então, quando eu dividir, vai dar menor do que 1. E se é menor do que 1, também vai ser menor do que algum R menor do que 1. Então, aqui está lá, digamos que esteja 1, o W está aqui, escolhe algum Rzinho aqui entre o 0 e 1, então W vai ser menor do que aquele Rzinho. Tá joia? A razão de pegar um Rzinho menor do que 1, ao invés do próprio 1, é que a série geométrica não só converge, mas vai convergir uniformemente. Ok? Se você pegar simplesmente W menor do que 1, ela converge, mas não necessariamente uniformemente. Para W menor do que 1 R, menor do que 1, ela converge uniformemente. Num disco de raio R um pouquinho menor do que 1. E a vantagem de convergir uniformemente é que tem um teorema de análise que diz que quando isso acontece, você pode trocar a ordem da integral com a somatória. Então, a integral de uma série que converge uniformemente vai ser a série das integrais. Então, isso que vai acontecer. Então, vai trocar aqui dentro f sobre isso aqui, vai trocar por f vezes isso aqui. Isso aqui vai virar uma série, a série geométrica. Então, vou ficar com a integral da série lá dentro. E aí vai passar, como converge uniformemente, eu posso passar a somatória para fora da integral. Ok? Então, vai virar aqui o f de z, vai virar a somatória disso aqui, certo? Esse z menos z0 elevado a n. Como a variável de integração era zeta, então isso aí não tem zeta, então pode passar para fora da integral. Então, está aqui. Então, sobrou isso aqui. E essa expressão que está aqui é justamente a expressão que aparece lá na fórmula integral de Cauchy da derivada enésima. Ok? Então tá aí, consegui escrever minha função como uma série, uma somatória desses aqui, que vão dar os ANs, certo? Isso aqui vai ser uma constante, vezes Z menos Z0 elevado a N. Ok? Pela fórmula de integral de Cauchy, essa constante aqui, que é dada por essa integral, vai acabar virando justamente a derivada
enésima sobre n fatorial. Então tá. Ok, parar por aqui por enquanto.